Nós convidamos mais uma vez aqui para o Bastidores do Poder o líder do governo na Câmara, deputado Ricardo Barros, ao vivo conosco aqui nos Bastidores do Poder. Boa tarde, deputado. Como vai o senhor? Boa tarde, tudo muito bem, e vocês? Tudo bem. Conosco o deputado Cláudio Humberto em Brasília e Lana Canepa aqui comigo em São Paulo. Lana, quer começar? Quero. Deputado, ótima tarde para o senhor. Eu gostaria de saber como é que andam as negociações para a retomada das votações no Congresso Nacional. O senhor teve reuniões essa semana com o presidente, com o ministro Ramos. O senhor pode dizer para a gente o que é prioridade para o governo agora no Congresso? Bem, Lana, nós aprovamos, nós estamos com a pauta obstruída pela urgência constitucional do projeto da BR do Mar, a cabotagem. E já faz tempo que está obstruída a pauta. Nós pretendemos votar na terça-feira o BR do Mar, algumas medidas provisórias que estarão na pauta, urgência da lei cambial, que é uma exigência para nós entrarmos na OCDE, e depois disso, aí nós temos a Casa Verde e Amarela, nós temos a lei que trata dos fundos públicos, do superávit dos fundos públicos, e de uma lei também que trata da renegociação da dívida com os estados. Esses são, basicamente, as prioridades que nós temos, além da autonomia do Banco Central, que passou no Senado. Deputado, muito boa tarde, bem-vindo ao nosso programa. Eu queria saber, deputado, como está o impasse em relação à Comissão Mista de Orçamento, né? Aquela confusão toda que acabou pretextando o bloqueio das votações, etc. Tanto o Centrão acusando o presidente da Câmara e vice-versa de agir para bloquear a pauta. Isso está resolvido? Como é que o senhor avalia a situação agora? A partir de terça-feira vai ser mesmo votação de segunda a sexta até esgotar toda a pauta? Se formos convocados, sim. É o que está acordado. Nós podemos votar, independente da solução que se dará à questão da Comissão do Orçamento. Nós vamos avançar na pauta para aprovar essas matérias no período do segundo turno, nas 2 semanas do segundo turno, e depois, terminado o segundo turno, virão as reformas e as propostas de emenda constitucional do Pacto Federativo, da PEC emergencial e também reforma administrativa e tributária. Por enquanto, nossa expectativa é votar esses projetos na Câmara. O Senado deve ter uma agenda também organizada para esse período. Deputado, eu faço essa pergunta porque sempre que eu me dou conta de que o dono da pauta é o presidente da Câmara, né? Eu fico imaginando aquela imagem do futebol, né? Que atribuem ao Mané Garrincha, né? Que faltava combinar com os russos. O russo na história é o Rodrigo Maia. Ele parece muito resistente, muito hostil, né, ao governo. O senhor espera dele a convocação para colocar, enfim, essa pauta para andar ou não? Ou isso ainda não está resolvido? Eu conversei hoje com ele, ontem eu não consegui falar, conversei hoje com ele e combinamos então de semana que vem decidirmos a pauta. Eu defini as posições prioritárias do governo com o presidente Bolsonaro, né? Tenho conversado com os líderes da base e aguardamos a conversa com o presidente Rodrigo Maia, que disse que está em campanha e só vai semana que vem. Mas a pauta da terça-feira é medidas provisórias, requerimentos e BR do Mar, cabotagem, que está trancando a pauta. Os outros projetos não constarão, porque enquanto não vencermos a votação da cabotagem, eles não podem ser pautados. Aí, durante a semana, a gente vai avançando na votação e combinando as próximas pautas para outra semana seguinte, que ainda temos eleição em segundo turno. Depois das eleições, deputado, e até o final do ano, o Congresso Nacional vai ter um espaço muito pequeno para trabalhar, né? Ainda tem a possibilidade de segundo turno em algumas cidades importantes. Eu queria saber do senhor o que não dá para deixar de ser votado em 2020. O que é que passa pela cabeça do governo que é realmente urgente até o final do ano? Bom, nós temos que votar a Lei de Diretrizes Orçamentárias, devemos votar a PEC emergencial, porque ela é fundamental para abrir espaço fiscal no ano que vem, tanto para municípios, estados como para a União,
e vamos avançar na reforma tributária, na reforma administrativa, mas com o olho mais na PEC emergencial, que é fundamental para nós termos equilíbrio fiscal no ano que vem. Nós temos vários temas importantes para serem votados, e isso vai depender um pouco também do clima da sucessão da Câmara e do Senado. A eleição de presidente da Câmara e do Senado interfere também no humor das votações no Congresso. Agora, deputado, tem uma emergência batendo a porta aí, que é a questão do auxílio emergencial e aquela discussão sobre a criação de novo programa, o Renda Cidadão, Renda Brasil, sei lá como pode chamar, não avançou e o auxílio termina no fim do ano, né? O ministro Paulo Guedes até falou sobre o assunto hoje, falou que um auxílio pode ser estendido aí caso uma segunda onda da Covid volte, mas o que fazer com esse apoio à população que, de certa forma, vai ficar desamparada sem um apoio aí a partir de janeiro do ano que vem? Veja bem, mais de 600 mil pessoas estão devolvendo auxílio emergencial porque já retomaram a sua atividade, já voltaram a ter a sua renda. Claro que a atividade econômica hoje é muito maior do que no início da pandemia. E acreditamos que muitos brasileiros vão voltar até o final do ano a ter de novo a sua renda. Um novo lockdown seria no inverno, né? Como está acontecendo na Europa, a chegada do frio aumentaria os casos de agravamento de Covid. Então, nós temos muito tempo até o próximo inverno. Espero que até lá possamos retomar a normalidade e adquirirmos imunidade por transmissão, não por vacinação, porque a vacina vai demorar muito ainda. E nós não podemos chegar no próximo inverno sem ter uma grande parte da nossa população já com anticorpos, porque nesse período de verão os sintomas são muito mais amenos e o protocolo novo do Ministério da Saúde de ir buscar tratamento logo nos primeiros sintomas, os antivirais novos também que foram desenvolvidos, ajudam muito a que as pessoas não agravem quando adquirem o vírus. Mais do que depender do Congresso Nacional, se houver uma necessidade de prorrogar o auxílio emergencial, o senhor acha que é viável? Não acho. Não agora, não acontecerá. Como disse o ministro Guedes, só se houver uma nova onda de contaminação. E o nosso trabalho é para que não haja nova onda. Nós temos que estar com uma política de condução da pandemia que nos permita investir na retomada da economia e não perder esse dinheiro com uma nova paralisação. Deputado, eu gostaria de saber do senhor, que é muito experiente em política, no Congresso e tal, e também como, enfim, em governo, né? É o seguinte, eu ouvi de um outro líder do governo a informação de que é muito possível que a segunda metade do governo Jair Bolsonaro, portanto estamos falando de janeiro, comece com uma reforma ministerial, uma reforma que contemple a nova realidade da correlação de forças no Congresso e também que esteja ligado à solução das mesas diretoras do Senado e da Câmara. Eu queria saber se isso é fato, se de fato podemos esperar uma reforma ministerial, qual a amplitude dela, o que é que o senhor pensa disso, o que é que o senhor acha disso? Eu não vejo esse quadro no momento. Vamos ver qual é o esforço que será feito nesse período para avançarmos e, eventualmente, podemos manter o governo no ritmo que está, com o time que está escalado aí. O presidente Bolsonaro não se dispôs em nenhum momento a ceder ministério para partidos, né? Mesmo vocês devem avaliar que o DEM tem 2 ministros, o Onyx e a Tereza Cristina, e se diz independente do governo, e nem por isso perdeu os ministros. Então, a lógica do presidente Bolsonaro para ministérios é a qualificação das pessoas. Pode ser que isso mude, mas eu não acredito, eu não vejo o presidente andando nessa direção. Deputado, desculpa. Não, imagina, não. Cris, pode não, pode. Por favor. O senhor já foi ministro da Saúde nos anos de 2016, 2017, 2018 aqui no Brasil. Eu gostaria que o senhor fizesse uma avaliação da nossa política para ter acesso às vacinas que estão sendo desenvolvidas no Brasil e no mundo. A gente teve a Pfizer, que teve mais de 90% de eficácia comprovada, a vacina russa, essa polêmica envolvendo a Coronavac. Eu gostaria de saber se o senhor acha que o governo segue no caminho certo para proteger a população com uma vacina.
Sim, o governo está dialogando com todos os produtores de vacina. Todos que se apresentam no Ministério da Saúde estão sendo recebidos, estamos pedindo que eles entreguem na Anvisa os seus estudos iniciais e aguardando que termine fase 3 para que eles possam, de fato, ter registro e poder vender o produto. Por enquanto, que terminou a fase 3 é o Moderna, que terminou a fase 3. A Covax é uma vacina muito promissora, e todas essas que você citou, as russas, as chinesas, têm várias alternativas. São 200 vacinas sendo desenvolvidas no mundo e mais de 10 já em fase 3 de testes com humanos. Nós não teremos a segurança necessária para a vacinação, porque o ideal é que depois de 2 anos, né, do medicamento sendo ministrado, houvesse um acompanhamento de 2 anos para ver se não existem efeitos colaterais tardios no medicamento ou na vacina que vai ser estabelecida. Como nós temos uma emergência, a ideia é só verificar se produz anticorpos ou não e liberar. Mas podemos ter risco de haver desenvolvimento de sintomas tardios nesses pacientes, e isso poderia ser um desastre, porque muita gente vai estar vacinada e isso poderia ser um risco muito grande à saúde de um modo geral. Mas há essa política estabelecida agora mundialmente, de que, terminada a fase 3 com resultados positivos, a vacina seria liberada. Não vejo perspectiva de curto prazo para isso, até que essas vacinas sejam aprovadas. Se tem um volume de produção para atender o mundo todo, que são 9 bilhões de pessoas querendo tomar vacina, então a vacina de hoje é o respirador de ontem. Quem tinha mais dinheiro comprou o respirador, quem não tinha não comprou, né? Então nós temos aí que fazer sim, firmar os convênios com cada um dos que estão desenvolvendo vacina. Há uma expectativa de compra dessa vacina a partir de que ela seja efetivamente comprovada e com o maior número de produtores possíveis, porque a gente nunca sabe qual vacina realmente vai chegar ao final com resultados promissores ou resultados que deem confiança à população para ser vacinada. Deputado Ricardo Barros, só para encerrar, pelo menos de minha parte aqui, a gente falava sobre a lista de votações na Câmara, né? E tudo deve ser desempenhado a partir da próxima semana com a passagem do primeiro turno das eleições. Eu só queria tocar no assunto com o senhor de outra questão eleitoral que envolve a disputa interna na Câmara, para a presidência da Câmara e também no Senado, no caso, né? De que forma essas disputas podem atrapalhar ou não os desejos ou as metas do governo em relação à aprovação de projetos ao longo dos próximos meses? Nós esperamos que não, mas podem atrapalhar. Se o ambiente não estiver adequado, pode haver uma dificuldade de votações. Como nós todos que estamos eleitos lá e representamos o povo brasileiro, temos compromisso com o Brasil e vivemos um momento de grande necessidade de ajuste fiscal, eu penso que as votações ocorrerão, porque ninguém vai ter justificativa para não comparecer às votações, até porque estamos fazendo votações remotas, o parlamentar vota de onde ele estiver, então os quóruns são muito altos e eu espero que a gente avance muito. Mas, obviamente, como o presidente Rodrigo Maia é um agente, né, da sucessão presidencial e é o dono da pauta, podemos ter problemas. Mas, por enquanto, ele tem sido muito cordato e tem buscado o consenso para avançarmos nas votações. É o comportamento do nosso presidente. Tudo bem, nós conversamos... Deputado, Oi, Cláudio, pode ir. Não, eu tenho uma pergunta final, deputado, claro. não tem a ver com a Câmara, mas tem a ver com o governo. O presidente Bolsonaro, o governo brasileiro, tem sido pressionado pela opinião pública, sobretudo imprensa e etc., a cumprimentar, reconhecer a vitória de Joe Biden nos Estados Unidos, cumprimentar o presidente, estabelecer uma relação pragmática, substituir os ministros, pelo menos 2 ministros que estão falando, né? Relações exteriores e do meio ambiente, para fazer algum tipo de gesto assim e tal. O que eu gostaria de saber, o que é que o senhor acha, experiente como é, sobre isso tudo? Acha que a condução desse assunto está sendo bem feita pelo presidente? Vai ser no tempo dele ou não? Ou o senhor acha que é um desgaste desnecessário? Olha, quando houve aquele impasse com o George Bush,
né, que levou 30 dias para acabar a contagem na Flórida, o presidente brasileiro só reconheceu o presidente americano depois que terminou a contagem. Eu vejo que não há nenhuma necessidade desse sondamento, dessa pressão, e nem imagine que a mudança do presidente americano vai mudar ministro no Brasil. Isso é uma coisa absolutamente impensável. Eu não vejo que tenha nada de relação uma coisa com a outra. Nós temos a nossa autonomia, nós somos um país que tem toda uma estrutura, né, de comércio com vários outros países, temos uma boa relação com os americanos, mas temos também com os chineses, com os russos, com os indianos, né? O BRICS é uma fortaleza, o Mercosul também. Eu não imagino que o resultado da eleição americana possa mudar ministros aqui no Brasil. Quanto ao gesto de cumprimentar ou não o presidente que seria o futuro presidente americano, quando promulgar o resultado, ele vai ter o reconhecimento, obviamente, da nação brasileira. Mas o fato é que está em disputa lá a sucessão presidencial e esperar o anúncio do resultado não é nenhuma falta de cautela. Seria até um assodamento, né, ou uma tentativa de diplomacia de resultado imediato fazer isso. O eleito presidente dos Estados Unidos só toma posse em 20 de janeiro. E até lá temos muito tempo para poder criar as pontes e negociar os interesses brasileiros com os Estados Unidos da América. Deputado Ricardo Barros, líder do governo na Câmara, muito obrigado pela participação mais uma vez do senhor aqui no Bastidores do Poder. Até uma próxima, deputado. Obrigado a todos. Estou sempre à disposição. Um abraço. Um abraço.